O seu futuro pode não estar dando certo, não porque o diabo é contra você ou porque você não tem oportunidade, mas por causa da sua língua. Talvez a sua vida não esteja dando certo por causa da sua língua. Seja bem-vindo a mais um Bíblia na Pele. Eu sou o Felipe Bittencourt, pastor da Primeira Igreja Batista aqui de Campo Grande. E esse é um programa que eu tenho feito mostrando alguns versículos, alguns textos de como a gente pode aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. Como o próprio nome já diz, Bíblia na Pele. Então, como que eu vejo um texto bíblico e como eu posso trazer aquilo para minha realidade, para minha vida. E hoje eu quero falar sobre um texto que está lá em Tiago, muito conhecido, você provavelmente já ouviu falar, né? Às vezes as pessoas comentam, você fala demais, você faz fofoca, fala mal dos outros, vai ler Tiago, né? Porque Tiago fala da língua. E é exatamente isso que a gente vai ver hoje, né? A gente vai ver um pouquinho sobre aquilo que todo mundo tropeça, aquilo que todo mundo tem dificuldade, que é dominar a sua língua, que é um sinal de maturidade, inclusive. Mas eu quero mostrar para vocês rapidamente, em poucos versículos, somente do versículo 2 ao versículo 4, lá do capítulo 3 de Tiago. Então, Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 2, quero mostrar umas coisas muito interessantes que nós temos aqui, que podem nos ajudar, mas principalmente vai estar falando sobre todos nós. Vai estar falando sobre cada um de nós aqui, como nós enfrentamos esse desafio da língua. Eu tô abrindo aqui a Bíblia e vai aparecer aí na tela, como a gente sempre faz para vocês. Aí, ó, é do lado, eu tô utilizando Logos, que eu sempre utilizo. Eu tô no capítulo 3 de Tiago. E olha só, o versículo 1 ele vai falar sobre mestres, e o versículo 2 ele dá a continuidade disso, né? Faz sentido, a gente sempre lê todo o capítulo, na verdade, toda a carta, todo o livro, como sendo uma linha única ali de raciocínio, onde as coisas se conversam, né? Mas eu quero tratar só pela questão didática aqui mesmo, tratar só do versículo 2, do versículo 3 e do versículo 4. É claro que esse capítulo tem muita coisa para ser falada, então ficaria um vídeo muito grande. Esse é o meu objetivo, então eu vim aqui pegar esse pedaço que fala muita coisa importante pra gente. Então, ó, vamos ler aqui. Todos, essa é muito importante essa palavra, ok? Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, que, embora sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Só isso que a gente vai tratar aqui. Vamos dar minha caneta aqui. É claro que ele dá continuidade aqui no versículo 5, dizendo sobre o que é a língua, que é muito legal você dar uma lida, mas eu quero trabalhar só esses 3 versículos aqui bem rapidinho. Olha que interessante. Vou para minha cola que está aqui do lado, que eu tô vendo. Primeira coisa, ele fala todos, ok? Então ninguém está isento. Ninguém está isento. Então todo mundo, todos, sem exceção aqui, literalmente está falando todos tropeçam. E esse tropeçar é claro que tá falando de pecado, tá falando de erro, de muitas maneiras. Então ele tá falando assim, olha, todo mundo erra de todo tipo de coisa, todo jeito, de toda forma, todo mundo. Mas se alguém não tropeça no falar, se alguém não erra no falar, se alguém não fala de maneira errada, tal homem aqui, está falando homem na questão de humanidade, né? Tal pessoa é perfeita. E aqui, quando ele fala de perfeição, ele literalmente está falando de perfeição, né? Não perfeito no sentido de como Deus é, né? Perfeito, mas ele está falando de maduro, de perfeito. Ele está falando daquela pessoa que não tem nada de errado, que é até completo, é a outra palavra. Então, o que a gente entende? Alguém é perfeito? Alguém é? Não. Então, se ninguém é perfeito, todo mundo tropeça no falar. Então, a primeira coisa, todo mundo em algum momento já falou que não devia, já usou a língua de maneira indevida. Então, todo mundo é perfeito? Não. Se é perfeito aquele que não tropeça no falar, se todo mundo não é perfeito, então todo mundo tropeça no falar. Então, tropeçar no falar é algo que acontece com todos, sem exceção, alguns mais, outros menos, ele vai falar isso, né, depois nos versículos 5 para frente, mas a gente sabe que isso é impossível. Todo mundo fala de maneira indevida em algum momento. Então, o que acontece? Quando a gente fala sobre a língua, a gente está falando sobre um teste supremo, ok? A língua é o teste supremo de toda a humanidade, de todo homem, de toda mulher. É o teste que todo mundo passa. Então, se a gente controla, se a gente faz da forma correta, se a gente utiliza a língua da forma correta, a gente passa no teste, mas na maioria das vezes não é o que acontece. E por que é tão importante a gente falar sobre a língua? O falar. Porque o falar, o que ele é? Ele é só o reflexo, o sintoma. O reflexo e o sintoma do quê? Do meu coração, ok? Então, quando a gente fala de uma pessoa que fala,
de maneira indevida, né, que fala como não deveria, aquilo ali está refletindo o coração dela, que é um coração cheio de pecado. Um coração cheio de pecado, o reflexo dessa pessoa é a língua, é tropeçar no falar. Então, quanto mais a pessoa tropeça no falar, quanto mais dificuldade ela tem de controlar a língua dela, mais o coração dela está contaminado. Então, por isso que quando a gente fala sobre perfeição, se a pessoa não tropeça no falar, é a pessoa perfeita, e ninguém é perfeito, por quê? Porque todo mundo é pecador. Então todo mundo tropeça no falar. Por quê? Porque a língua é reflexo do coração. Se o coração de todo mundo é pecaminoso, em algum momento alguém expressa de maneira errada, fala alguma coisa que não devia. Então, se a pessoa faz isso, ela é perfeita, como Jesus. Jesus não tropeçava no falar porque ele era perfeito e o coração dele não tinha pecado. Então é o reflexo. Então, quanto mais eu falo besteira, quanto mais eu sou alguém tolo, não sou sábio e a minha língua não tem freio, e a minha língua é usada por mal, e Tiago vai dizer que é um veneno, mais aquilo mostra como um sintoma do meu coração corrupto, né? Meu coração pecaminoso. Então, se você é uma pessoa que tem dificuldade na língua, que fala coisa que não devia, e a gente vai ver depois as coisas que podem acontecer quando a gente fala, isso é um sinal, é um reflexo, é um sintoma do seu coração, que ele ainda precisa ser transformado cada vez mais pelo Espírito Santo. Então, se a gente controla a língua, a gente controla todo o resto. Por quê? Porque que a língua é o sinal de que a gente controla todo o corpo. Não é porque a língua ela tem domínio sobre todo o corpo, não é isso, né? A minha língua não consegue controlar a minha mão. Mas o que ele está dizendo? Ele está dizendo, se o seu coração é perfeito, você não tropeça no falar. E se o seu coração é perfeito, todo o seu corpo é dominado. Então ele está dizendo que a língua mostra o coração corrupto e o coração corrupto mostra o quanto nós somos pecadores, e por nós sermos pecadores a gente não domina nada, a gente não consegue fazer isso. Então a língua é como se fosse ali o visível, o que a gente consegue avaliar. Então, se a pessoa está indo bem nisso, quer dizer que ela está dominando cada vez mais o corpo dela, tendo mais o Espírito Santo sobre o domínio do corpo dela e não a carne, certo? E ele vai dizer o seguinte, olha, versículo 3. Quando colocamos freios na boca de cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Por que Tiago usa o exemplo do cavalo? Porque o cavalo é o seguinte, era um animal, na época, um dos animais mais fortes, mais incontroláveis, mais selvagens, né? Era um símbolo de força. Então ele está dizendo, olha, aquilo que é o símbolo de força pra gente, com um simples instrumento a gente controla ele todo. Controla toda aquela potência, né? Naquela época, os generais romanos, né? Os guerreiros romanos utilizavam o cavalo e era aquele símbolo de força, de potência, de medo. Até tem lá em Salmos que fala, né? Que a gente não confia em carros nem cavalos. Por quê? Porque o sinal de que o exército era um exército forte é que ele tinha cavalos e aqueles carros que eram levados por cavalos. Então, se a gente olha para esse tempo aqui, o cavalo era esse animal de força, de potência, sabe? E a gente está dizendo, um instrumento controla algo tão poderoso, assim se a gente também coloca freio na nossa língua. O freio na nossa língua ele tem capacidade de controlar algo poderoso que somos nós. Então, a gente olha para hoje, é claro que hoje o cavalo talvez não seja o melhor símbolo, mas, por exemplo, né, se a gente está num ambiente que a gente tem a opção, né, de falar, a gente tem esse poder de falar e a gente tem poder de falar coisas boas ou ruins. Então, imagina você com acesso à internet e você não fala, mas escreve, que é a mesma coisa. Né, o poder que tem, a força que tem a internet alcançar, ou você está numa posição de liderança, a força que aquilo tem, ou você é influência para outras pessoas, a força que aquilo tem. Então esse elemento, esse sinal, essa imagem de força que você tem na sua posição, no ambiente que você está, né, pode ser ajustado, pode ser feito da maneira correta com um simples instrumento, controlar a sua língua. E aí você imagina o desastre que é um cavalo descontrolado. Naquela época um cavalo descontrolado saía derrubando tudo pela frente, e porque ele não tinha controle, não tinha ninguém ali, ó, na boca dele com um freio controlando ele. Então imagina você nessa posição, nesse local, sem freio na língua, o poder de destruição que você pode fazer, o poder que você pode ter de ferir as pessoas, de machucar as pessoas. Então, é muito interessante que ele vai usar aqui, ó, controle. O que está falando de controle? Está falando de direção. Ou seja, a pessoa que tem a língua controlada, ela sabe a direção que ela está indo. Ela sabe o que ela tem que fazer. Agora, um cavalo sem controle é um cavalo sem propósito, destruindo tudo pelo caminho. Se você não controla a sua língua, você é uma vida sem propósito, destruindo as coisas pelo caminho. Muita força, muitos sonhos, mas sem maturidade, sem
sem direção, descontrolado, sem propósito, cheio de potencial, cheio de dons, cheio de habilidades, mas sem direção nenhuma, sem direção para onde a sua vida tem que ir. Então, se você não coloca freio na sua boca, você vai ser como esse cavalo descontrolado, sem uma vida, sem direção. E aí a outra coisa, ele vai usar o exemplo de navio, versículo 4, ele fala, tomem também como exemplo os navios. Então ele usa o primeiro exemplo, cavalo, e agora ele está usando o segundo exemplo, navio. Embora sejam grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Então, você imagina algo grande, algo poderoso, que grandes ventos batem nele, ele é gigante, grandes ventos batem nele, mas o que controla ele é algo muito pequeno, algo muito pequeno. Então ele vai dizer o seguinte, Thiago, que a língua é esse instrumento pequeno, mas que controla algo muito forte, muito poderoso, que é a gente, que é o nosso corpo. E isso aqui é muito interessante, depois ele vai falar mais sobre isso, mas que a língua, ela tem um poder de gerar vida ou gerar morte. Não é que a gente está falando de um poder de positivismo, de eu falar e acontece, que minhas palavras têm poder. As palavras têm poder não no sentido espiritual, assim, sobrenatural, no sentido que eu falo e acontece. Quem tem essa palavra de fazer e acontecer é Deus. Agora a gente, por que diz que a palavra tem poder? A palavra tem poder porque o poder que ela tem é de gerar vida ou morte. Provérbios 18, 21, não está aqui, mas eu tenho aqui na minha cola. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então a sua língua, ela pode gerar morte ou vida. São dois frutos diferentes. Eu vou comer de um desses frutos. Se eu estou gerando morte com a minha língua, se eu sou esse leme que pega uma coisa gigantesca e causa destruição, e fere as pessoas por onde eu estou gerando morte, eu vou comer desse fruto, ok? Agora, se eu estou gerando vida, eu vou comer desse fruto de vida. Então é muito importante que o poder que a língua tem é esse poder de morte, onde o que eu falo pode matar. Pode matar, sabe o quê? Pode matar relacionamentos, pode matar casamentos, pode matar amizades, pode matar ministérios, podem dividir igrejas, pode causar facções, divisões, contendas, maledicências. A gente tem um poder na nossa língua, num órgão tão pequeno, assim como ele movimenta um navio que é gigante, poderoso e forte. O poder que nós temos na nossa língua é esse tipo de poder, de morte e vida. Então a gente pode acabar com vidas de pessoas, mudar histórias de pessoas por causa da nossa língua. E isso aqui não fala só da vida de pessoas, mas a nossa própria vida. Como o leme do navio direciona o navio para onde ele vai, a nossa língua direciona a nossa vida para onde a gente vai. Então se a língua está como um leme direcionando o navio para as pedras para ser destruída, a nossa língua pode fazer isso com a nossa vida. A nossa língua pode mudar o nosso destino de vida, dependendo do que a gente faz. Ou gerar morte na nossa vida, ou morte para outras pessoas, ou gerar vida, ou gerar morte. A língua pode gerar morte na vida das pessoas ou na nossa vida, ou ela pode gerar mais vida na vida das pessoas e na nossa vida também. Então, quando a gente fala sobre essa comunicação que nós temos, ela inclui até para mim, né? Se eu tô passando por um dia ruim, eu fico falando aqui, nossa, esse dia foi ruim, esse dia foi ruim, né? Aquela língua tem poder de gerar esse pensamento em mim, não é nada sobrenatural não, é que aquilo tá expressando que tá no meu coração. Agora, se eu encho o meu coração da palavra de Deus, se eu encho o meu coração daquilo que é bom, a minha língua vai expressar aquilo, e expressar em agradecimento, expressar em poder dizer que Deus é bom, que minha vida é boa. Então, quando a gente olha para isso, eu posso estar matando a vida de pessoas e matando a minha própria vida, mudando a minha história, mudando a história de pessoas, causando vida. Eu queria terminar com uma história, e essa história quem contou foi o Hernando Dias Lopes. Ele tem isso inclusive no comentário dele de Tiago. Ele conta uma história de um aprendiz que estava ia encontrar um sábio. E aí um belo dia esse aprendiz chega e fala que vai pregar uma peça nesse sábio. E ele fala o seguinte: olha, eu vou pregar uma peça, eu vou levar um passarinho bem pequenininho e botar bem aqui na palma da mão. Vou botar aqui na palma da minha mão e vou ficar segurando esse passarinho. Eu vou perguntar pro sábio, perguntar para ele: ô sábio, o passarinho tá vivo ou tá morto? Se o sábio disser que ele está morto, eu vou abrir minha mão e deixar o passarinho voar. Se o sábio disser que ele está vivo, eu vou esmagar ele na minha mão e vou mostrar ele morto. Então, de qualquer forma, qualquer resposta que o sábio dê, ele vai estar errado, eu vou pegar ele nessa. Aí ele chega, o passarinho, e pergunta pro sábio: sábio, o passarinho na minha mão tá vivo ou morto? Aí o sábio vira para ele e fala: ele está vivo e está morto, depende de você. Ou seja, gerar vida ou gerar morte depende de você, tanto para a sua vida quanto para a vida dos outros.
Você pode acabar com a vida dos outros por causa da sua língua, mas você pode também encorajar a vida dos outros, trazer uma palavra de bênção, trazer ali um renovo, um refrigério. Tiago ele vai dizer depois que a língua ela é uma fonte de água que pode ser doce ou amarga, Ou seja, você pode ser uma fonte que gera fruto de morte ou de vida, ou seja, uma fonte de refrigério para a vida das pessoas, trazendo água doce, ou uma fonte que gera amargura na vida das pessoas e na sua própria vida também, porque você vai comer desse fruto aqui que você está gerando. Então, quando a gente fala de língua, é muito importante a gente entender do poder que a gente tem. Mais para frente, Tiago vai falar que a língua, ela é fogo, e a língua que não é sábia, ela é instrumento do diabo. Ela é do inferno, ele vai dizer exatamente isso. Então, quando a gente fala sobre a língua, a gente está falando sobre gerar cura ou gerar morte, gerar vida ou gerar morte, na sua vida e na vida de outras pessoas. Então é muito importante que a gente entender que aquilo que nós falamos tem um poder, não esse poder sobrenatural de gerar as coisas, de confissão positiva, não é isso. Mas o poder de acabar com relacionamentos, casamentos, com igrejas, com ministérios, com vida de pessoas. Mas também a gente pode fazer o oposto disso tudo, gerar vida, restaurar, ser refrigério, curar a vida das pessoas com aquilo que nós falamos. Então é muito importante a gente prestar atenção nisso. Todos nós tropeçamos, mas a maturidade ela gera a fala correta, ela gera o freio, ela gera esse leme que ruma para o lugar correto do nosso navio, que é a nossa própria vida. Então, se a gente consegue dominar a língua, a gente consegue dominar tudo que a gente vai fazer e a gente consegue abençoar a vida de pessoas. E se você gostou dessa palavra, fez sentido para você, eu quero pedir para você curtir esse vídeo, seguir aqui o canal, deixar um comentário da parte que mais alcançou o seu coração e talvez compartilhar com aquela pessoa. É claro que aqui não é aquela mensagem para você falar assim, nossa, tem um fulano que fala muito, fala toda hora, não para de falar. Não, essa é uma mensagem para você. Mas tem alguém que você quer compartilhar também, compartilhe com essa pessoa, para essa pessoa poder aprender o poder que ela tem, de gerar vida ou gerar morte a partir da língua dela, ok? Bom, espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Bíblia na Pele, para como a gente juntos olhar para a palavra e ver como que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa pele mesmo ali na vida real. Então eu te vejo no próximo vídeo.